Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 28 ao dia 3 de novembro de 2024. A gente vai se encaminhando para o final de mais um mês do ano e o início de um novo mês. A gente vai se encaminhando para o final desse ano de 2024, que foi bastante intenso para muitas pessoas, um ano bem desafiador em muitos sentidos, e eu espero que a gente possa, não que fique mais fácil, mas eu espero sim que a gente tenha mais consciência e sabedoria para lidar com aquilo que se apresenta na nossa vida, que muitas vezes os desafios eles não são um castigo divino, mas sim servem para nos fortalecer e nos mostrar algumas questões que a gente não está conseguindo ver com clareza, algumas repressões, alguns processos que a gente renega e foge muito, porque existe dentro da gente um mecanismo de busca pelo prazer e fuga da dor. Isso é uma questão cerebral, primitiva. E foi isso que levou a gente a sobreviver enquanto espécie até aqui. Só que, enquanto a gente deixa esse mecanismo ativado, a gente vai procrastinar coisas que são desconfortáveis para nós, mas importantes ao mesmo tempo. A gente vai criar muitas questões para resolver. Por quê? Quanto mais eu fujo, mais aquilo vai ganhando força. A gente se sente tão pequenininho, a gente se sente tão limitado diante da vida, quando na verdade deveria ser o contrário. A gente deveria cada vez mais acessar o potencial ilimitado que habita dentro do nosso ser e que é capaz sim de lidar com qualquer situação que possa surgir na nossa vida. E eu estou falando isso porque nessa semana a gente vai ter no céu a energia de uma lua nova no signo de Escorpião, que é sim um signo que fala de questões bastante incômodas, questões essas que a gente foge na maior parte do tempo, porque justamente vai contra a nossa busca por prazer e satisfação. Mas muitas vezes essa fuga do sofrimento, essa fuga da dor, ela é o que nos faz sofrer ainda mais, porque tudo aquilo ao que a gente resiste, persiste na nossa vida. Então eu quero só trazer a consciência um pouco desse processo, porque a gente não percebe, mas a maior parte do tempo nós vivemos em estado inconsciente e automático. A gente acha que a gente está no controle o tempo todo, que a gente tem total visão de tudo que a gente está fazendo, do resultado que a gente quer alcançar, das pessoas ao nosso redor. Lê do engano. Na verdade, a gente tem uma ilusão muito grande de que nós podemos controlar as coisas ao nosso redor, porque essa ilusão, essa tentativa, de fato, ela traz uma certa segurança, uma certa confiança, mas a partir do momento em que as coisas começam a sair diferente do que eu esperava, do que eu planejava, eu começo a me desesperar.
Eu sei que é isso que acontece com a maioria das pessoas, porque isso é do ser humano, mas principalmente do lado instintivo e primitivo desse ser humano que nós somos todos. Mas o que eu quero que você saiba é que existe um outro lado também do ser humano que fala muito sobre a nossa capacidade de evolução, a nossa capacidade de aprimoramento, de melhora, de sabedoria para fazer as coisas de uma maneira diferente do que a gente fazia até então. É assim que a gente evoluiu. Se nós olharmos para os nossos ancestrais e tudo que nós construímos e evoluímos até aqui, nem parece que a gente está falando da mesma espécie. Eu moro atualmente no sul da França, perto de Nice, que fica na Riviera Francesa, uma região muito bonita aqui, mas eu moro um pouquinho afastada da praia, nas montanhas. E nessa montanha aqui onde eu moro, na cidade onde eu moro, tem uma trilha que a gente faz, e essa trilha passa por um lugar onde tem alguns restos, não sei se eu posso chamar assim, de uma civilização muito antiga, pré-histórica, que viveu ali. É incrível, assim, estar ali e olhar para aquilo e imaginar como as pessoas viviam. E o mais interessante é que era não vou falar tribo, enfim, era um povo tão primitivo que eles viviam em construções de pedra. Não chegava nem a ser casa, mas era assim uma construção, eu não sei, talvez tivesse teto na época, né? Hoje tem só as ruínas, mas eles viveram realmente ali. E pensar que isso não faz muito tempo. Eu não vou lembrar exatamente quantos mil anos, né? Mas não faz tanto tempo assim, se a gente comparar com a idade da Terra, com a idade do universo. E por que eu tô trazendo, né, esse exemplo? Porque olhando para essas ruínas, pensando que ali estão os nossos antepassados e a forma como eles viviam, se eu comparar com o nosso presente da civilização moderna, a gente fala como que essas pessoas com esse cérebro, que é o mesmo que o nosso, com essa capacidade cognitiva, chegou até aqui. E é essa evolução que eu quero que você perceba que a gente tem à nossa disposição. Só que o que acontece? Até então, precisava-se, enquanto espécie, sobreviver. Então a evolução, ela foi muito nesse sentido de melhora das condições físicas, materiais, de moradia, de processos, né, de captação de água, de alimentos, sobrevivência. O foco da espécie humana era sobreviver e ela conseguiu. Só que hoje a gente não precisa mais sobreviver. A gente tem muitas coisas à nossa disposição em abundância. Alimento, todas as facilidades que a vida moderna traz. A gente não precisa pensar em comer, em sair para caçar, em buscar água em um lugar a 10 quilômetros de distância daqui. A gente não tem mais essas necessidades. Só que o mesmo cérebro que antes ficava preocupado, mapeando essas necessidades, ele continua existindo. Então a gente tem tudo à nossa disposição e a sensação é que sempre falta algo. Então vamos dizer que materialmente nós evoluímos muito, sim, mas agora a gente precisa começar a evoluir espiritualmente. O corpo, a espécie humana evoluiu, mas o espírito
que habitava esses corpos, que habitava esses povos, precisa evoluir também. E aqui eu vou entrar numa opinião muito pessoal, que você não precisa concordar, porque eu não tenho como provar, mas eu acredito que por conta dessa evolução espiritual que a Terra está passando, principalmente os seres humanos que habitam esse planeta, almas evoluídas começaram a vir de outras galáxias, de outros planetas, de outros corpos celestes e de outras dimensões, inclusive, já evoluídos, que já passaram por esse processo. E eu sei que isso não tem nada a ver com astrologia, mas é o que a minha intuição está me trazendo para eu falar para vocês aqui, e tem tudo a ver com a energia da semana. Não se preocupe, tá? Você já sabe, né, se você me acompanha aqui, que eu trago sim o céu da semana, mas mais do que focar apenas nas questões práticas da vida, eu acho que faz muito mais sentido a gente focar na evolução da nossa alma, porque o dia a dia ele nos consome e sempre vai ser a mesma rotina. A gente tem a nossa rotina de infância, a gente tem a nossa rotina de adulto e a gente tem a nossa rotina de pessoas idosas e a gente vai embora. Se a gente foca só no fazer, só no que hoje tá bom para isso, para aquilo, a gente tá focando só no aspecto material. E o meu convite, e eu sei que é uma das minhas missões aqui, talvez por isso eu estou falando isso, porque eu sinto que eu sou uma dessas almas, e eu tenho certeza que se você está me ouvindo, você também é, porque uma alma não evoluída espiritualmente que vem reencarnando aqui desde os primórdios dos seres humanos na Terra, ela nem tem interesse no que eu tenho a dizer, ela nem compreende. Então, se você está aqui, provavelmente você é um deles. E provavelmente essa mensagem está sendo trazida para você se lembrar de quem você é, para você despertar. E aqui eu não estou falando que a gente tem uma missão grandiosa ou coletiva, mas a gente é sim um ser que veio ancorar a energia no planeta, uma energia mais elevada, uma energia de paz, de amor, de cura, de elevação espiritual. Então basta você se lembrar disso e aplicar em si mesmo, em si mesma, e na sua vida, porque isso não só vai servir de exemplo, como vai reverberar em todos ao seu redor. Então, nessa semana de lua nova em Escorpião, nós estamos sendo convidados a passar por um processo profundo de transformação, de cura e de transmutação da energia do planeta. É muito fácil para a gente cair nas garras dessa energia mais baixa, nessa malha energética que vibra numa frequência muito baixa, porque é a energia da maioria, de preocupação, de medo, de dor, de ódio, e a gente acaba muitas vezes caindo nisso. É fácil baixar a frequência, é só a gente ficar no automático. Então, começa a trazer essa consciência quanto mais você puder na maior parte do seu dia, para que você veja quando você é levado por uma raiva, quando você é levado por um pensamento que tenta te diminuir, que tenta te fazer ficar preocupado, que tenta fazer com que você fique preso aqui. E a nossa missão é evoluir, é elevar-se. Então, a Terra, né, os seres humanos, eles estão entrando numa nova era, que é uma era tecnológica, digitalizada, e nós estamos, enfim, velejando muito rápido por esse novo ambiente, mas se não houver elevação espiritual, não vai adiantar toda essa evolução tecnológica.
porque não vai se sustentar e a tendência é que seja usada para fins negativos. Então a gente precisa, junto com essa evolução da tecnologia, evoluir a nossa consciência para que a gente possa fazer um bom uso dessas tecnologias, de todas as facilidades que a gente tem, porque a gente comparando, né? Imagina você morar numa casa de pedra, no meio do nada. Haviam muitos povos inimigos, então sempre tinha que estar preocupado, vigiando se não ia ser atacado, se não ia ser morto por uma fera, por um inimigo, procurando comida, procurando água, não tinha nenhuma facilidade. Pula para a nossa vida hoje, o quanto ela é boa, o quanto ela é fácil, o quanto a gente consegue a maioria das coisas que a gente quer com muita facilidade, e mesmo assim a gente não é feliz. E mesmo assim a gente não percebe quantas coisas boas a gente tem na nossa vida. A gente fica focando naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente quer e ainda não alcançou. E a gente não dá graças, não percebe e não agradece justamente por essas coisas tão boas, tantas facilidades que a gente tem na nossa vida moderna. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer para essa semana. Num sentido mais prático, a lua nova ela só acontece na sexta. Então, pode ser uma semana bem arrastada, tá? Pode ser uma semana que realmente a gente fique um pouco mais cansado, com mais lentidão. E é necessário, tanto semana passada quanto essa pausa energética para a gente se acolher, para a gente se recolher, para a gente diminuir o ritmo, descansar, porque senão a gente entra numa espiral ascendente que vai aumentando cada vez mais e a gente não desacelera, a gente não descansa, a gente não para. E quando a gente perceber, a gente tá doente, a gente tem um burnout, porque nós não percebemos quando nós passamos do nosso limite, porque o nosso corpo, ele ainda pertence à terra, ele ainda é aquele povo das montanhas, ele tem um ritmo mais lento e atrelado aos ciclos naturais. Já a nossa mente, como ela está em muito contato frequente, né, com a tecnologia, com o digital, ela está muito mais acelerada. E aí existe um descompasso entre o tempo da mente e o tempo do corpo. Mas a gente precisa priorizar o tempo do corpo, porque é ele que nos sustenta aqui. Se a gente ficar ouvindo só a nossa mente, a gente não pararia nunca. E a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então, essa questão de uma semana mais lenta, mais arrastada, que pode trazer mais cansaço. Aí, na sexta-feira, com a energia da lua nova, a gente tem esse convite para a gente ter intenções para o novo ciclo. E nesse caso, a gente pode sim pensar em metas concretas, em realizações pessoais ou profissionais, para esse ano ainda, porque temos 2 meses, vamos colocar 1 mês e meio, porque ninguém quer fazer nada ali na última quinzena do ano, né? A gente quer descansar e ficar com a nossa família, né? E fechar o ano. Mas a gente pode sim pensar nessa questão, porque Escorpião é um signo extremamente estratégico, ele traz essa tendência a gente ser mais obstinado e atrás do que a gente deseja, é muito intenso naquilo que ele quer, então é mais fácil conseguir assim. Você pode aproveitar essa energia, então colocar metas claras e concretas, mas eu quero convidar você a nessa semana ter pelo menos uma meta espiritual, ou emocional, ou metafísica, alguma coisa que vá além das coisas concretas. O que você quer transformar em você, no seu modo de ser, na sua maneira de lidar com a vida, nas vibrações mais baixas que você quer transmutar, como você vai ancorar essa energia elevada que você veio sim
canalizar aqui na Terra, trazer para a humanidade enquanto um ser de luz, de uma outra dimensão, enfim, de um outro lugar. Então se conecta mais com essas questões profundas, porque eu tenho certeza que você vai começar a se sentir mais preenchido, você vai começar a se sentir mais alinhada e a vida ela vai ficar mais leve, mais fácil, vai começar a fazer mais sentido, porque eu posso dizer para você com toda certeza, você pode realizar todos os sonhos materiais que você tiver. Você pode ser uma pessoa que conquista muita coisa e consegue tudo o que você desejar. Sejam sonhos pessoais, sejam sonhos coletivos, né? Aquela coisa que todo mundo imagina, o que é o sucesso, ter tudo o que você quiser. Se você não tiver essa conexão com a sua alma, esse preenchimento espiritual, não vai te saciar. Não vai te trazer felicidade genuína e permanente, porque traz ali uma descarga de dopamina. Por um tempo aquilo faz sentido, te deixa bem, feliz, mas logo vem o vazio e essa necessidade de buscar outras metas e outros objetivos. Então nessa semana eu quero focar muito nessa questão com você. Talvez eu tenha ido bem a fundo, eu sei, mas era o que a gente precisava, incluindo a mim, ouvir nessa semana para a gente se relembrar do nosso verdadeiro propósito aqui. Então vamos agora falar da energia de cada dia. Na segunda-feira, a Lua passa o dia no signo de Virgem, ainda dentro da fase minguante, lembre-se disso. Então, tende a ser um dia muito favorável para questões práticas e concretas. A gente pode se organizar muito bem, planejar a semana, focar em como a gente pode ser mais produtivo. Eu só dou uma dica para você não exagerar na sua lista de tarefas, focar no que é importante, focar no que realmente precisa ser agora, mas não exagerar, porque pode ser que a gente se sobrecarregue, não dê conta e no final do dia, mesmo tendo feito zilhões de coisas, ainda consiga se sentir não eficiente, não o suficiente, sabe? Aquela sensação assim, ai, não dei conta, não fiz tudo, mas não percebe que no fundo a gente cria metas irreais, né? Sobre-humanas, pra gente dar conta de tudo. Na segunda-feira também tem alguns aspectos interessantes no céu, e um deles é entre Marte e Netuno. Os dois estão em signos de água. E querendo ou não, Marte rege Escorpião, para a astrologia tradicional, é o regente tradicional. Então ele tem uma influência forte, sim, nessa lua, num signo de água, inclusive. E esse aspecto, ele traz muita intuição, muita conexão espiritual. Ele traz esse alinhamento entre aquilo que a gente precisa fazer e agir, mas muito alinhado com a nossa intuição e o nosso eu superior, com aquilo que a gente precisa fazer, mas não por obrigação, não na questão humana das coisas, mas numa coisa maior. Então, se você se conectar com isso, pode ter certeza que vão vir insights, direcionamentos dos próximos passos dentro da sua jornada aqui na Terra. O outro aspecto, já um pouco mais desafiador, é de Vênus em quadratura com Saturno. Esse aspecto, ele pode trazer um certo pessimismo, uma baixa de energia, uma sensação de que as coisas não estão saindo como planejado, talvez alguns conflitos de relacionamento. Aqui pode ir muito para o lado das relações, então encontrar uma certa frieza, um certo distanciamento nas nossas relações, claro, específicas ali, né? Não todo mundo, mas pode ser que a gente perceba ou tenha esse tipo de pensamento em relação a alguém. E também em relação às nossas finanças.
Então, até por a Lua estar em Virgem, é um momento bem interessante para fazer um planejamento financeiro, para perceber onde estão indo os nossos gastos, como que a gente pode economizar, como que a gente pode distribuir melhor a nossa renda. Mas se vier uma percepção de que você não tem o bastante, não tem o suficiente, que oh meu Deus, como que eu vou fazer? Cuidado, porque é uma possibilidade desse aspecto, mas não significa que seja a verdade. E se de fato você olha para sua conta, ela está no vermelho, ok, é a realidade, mas esse aspecto também está te dizendo para você aprender a gerir melhor os seus recursos. Então, fazer aí um planejamento financeiro, ver novas fontes de renda, onde você pode cortar, onde você pode aumentar a sua renda. Então, um ajuste financeiro seria uma forma bem interessante de usar essa energia positivamente. Terça-feira, a Lua já entra em Libra às 1h30 da manhã. Então, quando a gente acordar, ela já vai estar em Libra. E ela fica quarta-feira o dia todo ali também. Mais uma vez, dentro da lua minguante ainda, claro, já se aproximando da fase nova do ciclo. Aqui a gente vai ser convidado a fazer uma boa revisão do mês que passou. Estamos aqui, né, já no final do mês. A lua nova, que foi junto com o eclipse, aconteceu lá no dia 2. De lá para cá, como que as coisas ficaram, o que aconteceu, como que você se sentiu, quais foram os desafios, mas também as coisas boas que você tem para agradecer, fazer um balanço mesmo, sabe? Porque aqui a Lua está no signo da última lunação, do último ciclo, e é interessante a gente fazer essa revisão antes de prosseguir e dar os próximos passos. Terça-feira tá um dia bem tranquilo no céu, o que não significa necessariamente que vai ser um dia tranquilo, mas pode ser que sim. E quarta-feira também está tranquilo de aspectos, mas tem um aspecto de Mercúrio em oposição a Urano, mais pro final da tarde, começo da noite, que pode trazer uma certa agitação mental, ansiedade, muitos pensamentos, um pouco de irritação, vontade de mudar tudo, ou algumas surpresas, notícias inesperadas aparecendo aí, ou vem de dentro, né, uma sensação, ou coisas acontecem que mudam um pouco a qualidade dos nossos pensamentos, ou enfim, notícias de forma geral, porque aqui é Mercúrio, tá? Por outro lado, ao mesmo tempo, e essa é a beleza do céu, porque a vida é assim também, tem um bom aspecto entre Lua e Júpiter em Gêmeos. Então, tá um aspecto, assim, uma noite, né, muito gostosa, muito otimista, muito expansiva, muito bom para encontros, conversas. Só cuidar, né, porque esse aspecto de Mercúrio ao mesmo tempo faz com que a gente talvez esteja sincero demais, ou acabe falando algumas verdades, ou ouvindo também, né, coisas que a gente não gostaria. Mas a gente precisa analisar também o signo que Mercúrio tá, que é Escorpião, fazendo uma oposição a Urano em Touro. Então a gente também está sendo convidado a avaliar melhor a qualidade dos nossos pensamentos e se desapegar de alguns deles. Principalmente aqueles muito negativos, aqueles que dizem que tudo tá errado, que têm as piores ideias a respeito das coisas. Todo mundo tem dias, tem pessoas que têm essa tendência natural, quem tem Mercúrio em Escorpião naturalmente tem essa tendência a pensamentos muito negativos, de que tudo vai dar errado, coisas muito, muito fortes mesmo, mas são apenas pensamentos, não é a realidade. E a gente precisa mudar a qualidade dos nossos pensamentos, se a gente quiser mudar a qualidade da nossa realidade, porque o universo é mental. Em última instância, isso aqui que a gente vive não passa de uma simulação virtual. E existem, inclusive, pesquisas científicas já
estudando isso e comprovando isso. É claro que é algo muito além da nossa compreensão, mas a gente não consegue entender como isso é possível, mas não deixa de ser verdade. Então, cuidar da nossa mente é uma coisa muito importante para mudar a nossa realidade. Na quinta-feira, dia das bruxas aí, a gente tem a lua entrando em Escorpião às 2h30 da tarde. Então, à noite do dia 31, que vai ter provavelmente muitas comemorações aí pelo mundo, porque tem se tornado uma festa bastante conhecida, né, e bastante importada dos Estados Unidos, de onde ela é inicialmente. Eu vi que no Brasil tem muita coisa, aqui na Europa eu também estou vendo, né, algumas festas acontecendo, decoração, então é bem interessante. E a noite do dia 31 vai ter energia da lua em Escorpião, ou seja, é uma energia muito alinhada com a data, é uma energia que fala dessa profundidade das bruxas, né, e de todos os encantos e feitiços que elas têm na manga, e vai ser bem interessante, assim, enquanto festa, né, mas num sentido mais metafísico. Mercúrio em Escorpião vai estar fazendo um trígono com Netuno às 9h30 da noite, então muita intuição, muita percepção dos campos sutis, novas ideias, conexão. Então aqui a gente fala muito, né, olha muito para o Halloween como uma simbologia, como uma festa, assim, muitas pessoas, né, a maioria leva como brincadeira, mas a gente não pode negar do lado espiritual dessa festa e o quanto a gente pode sim se conectar com energias boas e não tão boas. Então seria interessante, se você vai numa festa, se você, enfim, se conectar com essa egrégora, pedir proteção antes, pedir para você se conectar com seres de luz, enfim, para você atrair pessoas legais, né? Nem tudo é só diversão nessa data. Né? Tem também, sim, o aspecto simbólico e a gente não pode esquecer a origem, né? Hoje é uma festa, mas já foi, sim, um dia de conexão com a outra dimensão. Na sexta-feira, finalmente, né, a lua em Escorpião o dia todo, ela fica nova às 9h47 da manhã, tá um dia bem tranquilo no céu, então pode ser um dia bem gostoso pra gente renovar os nossos votos aí, dentro de tudo que eu trouxe como convite para vocês. Às 4 da tarde, a lua faz um aspecto positivo com Saturno em Peixes, então pode ser uma tarde muito favorável para trabalhos que demandem mais concentração, planejamento. Não é um dia assim que talvez a gente já possa querer descansar, até porque agora que a energia começa a voltar. Então seria interessante sim aproveitar esse dia para a gente priorizar as coisas que não deu para a gente fazer durante a semana. Geralmente a gente vai acumulando, né? Ah, não deu. Vamos pensar na nossa lista de afazeres lá da segunda de lua em Virgem. A gente não fez, foi enrolando, foi postergando, não foi dando conta. Chega sexta-feira, a gente tem uma tendência, já que eu não fiz até hoje, vou jogar para a semana que vem. Então, essa sexta-feira não seria uma sexta-feira boa para fazer isso. Aproveite a energia aqui e resolva essas pendências. Lembra que eu falei da fuga, da dor e busca por satisfação? Sexta-feira é o dia que a gente menos quer resolver pepino e mais quer sair se divertir, porque é quando a gente tá no auge desse processo bioquímico aí cerebral, né? Então, tenta ir um pouco contra isso, claro, à noite você não vai estar trabalhando, mas dentro do seu período ali produtivo, que você possa, assim, se dedicar a coisas mais difíceis e complicadas, porque pode ter certeza que talvez elas sejam resolvidas com muita facilidade. Sábado, mais um dia de lua em Escorpião, então um dia bem agitado no céu, principalmente com aspectos de Mercúrio, porém aspectos muito positivos. Ele faz um trígono com Marte, um sexto com Plutão e logo em seguida ele entra em Sagitário. Então a gente vai ter uma boa mudada na energia,
nesses dias aqui, tanto, né, sexta ou sábado, a gente pode ter conversas muito importantes, decisões, então tem a ver com a lua nova, né? O que eu decidi, o que eu vou fazer por mim, o que eu vou mudar, transmutar na minha realidade e mudar o mindset para um mais positivo, otimista em relação à vida e que as coisas vão dar certo. Então, esse Mercúrio entrando em Sagitário vai ajudar bastante nisso. Por fim, finalizando a semana, a Lua entra em Sagitário durante a madrugada, de sábado para domingo, e passa o dia, então, nesse signo bem mais otimista, expansivo, dentro da fase nova. Então, teoricamente, acabou, né, aquela energia baixa, aquele cansaço, é domingo, um dia bem interessante para a gente expandir, se divertir, fazer coisas boas, legais, interessantes e divertidas. Tá um dia bem movimentado no céu, então pode ser um dia agitado, com muitos convites, porque as pessoas elas querem sair da toca, né? Quando a gente fica ali com 2 dias de lua em Escorpião, chega a lua em Sagitário, a gente quer sair daquilo, a gente quer mudar de ares, a gente quer fazer coisas legais, porque a gente não aguenta também tanto tempo nessa profundidade toda, tá? A gente precisa dessa mudança de estímulos, dessa alteração de estados, porque faz parte da realidade aqui na Terra, essa dualidade, né? Uma hora tá ali, outra hora tá aqui e tá tudo bem. Só que tem 2 aspectos aqui um pouquinho mais desafiadores nesse dia, que é uma oposição de Marte com Plutão. São os 2 regentes de Escorpião, inclusive, o moderno e o tradicional, que estão regendo essa lua nova na sexta, então a gente já pode começar a sentir as influências dessa energia desde ali quinta, sexta, principalmente. Esse aspecto, na verdade, ele traz uma certa impulsividade, uma certa tendência a compulsões, então a fazer as coisas de uma maneira muito impulsiva, muito reativa. As pessoas podem estar mais irritadas, mais impulsivas, mais reativas. Tudo isso faz parte aí do menu desse aspecto, tá? Por outro lado, ao mesmo tempo ele favorece que essas rupturas, essas mudanças, elas venham no sentido de nos libertar de alguns padrões, principalmente padrões familiares, porque aqui Marte está em Câncer e Plutão está se despedindo de Capricórnio. Então a gente precisa romper com algumas estruturas arraigadas, com alguns medos, com alguns padrões familiares que impedem a gente de avançar. Então lembra que a gente tomou algumas decisões? Isso faz parte do processo de cura. Mas de uma maneira geral pode ser sim, no coletivo principalmente, um momento ali de muita violência, de muitos acontecimentos marcantes, porém não tão positivos, tá? O outro aspecto é Vênus se opondo a Júpiter. Vênus está em Sagitário, Júpiter em Gêmeos, e esse aspecto ele pode trazer uma certa carência, uma certa sensação de que nada tá bom, sabe? Assim, parece que a gente fica sentindo falta de algo que talvez nem mesmo a gente saiba o que é, porque não é algo que precisa ou que possa ser preenchido externamente. Então é um aspecto bem desafiador também. Ele vai se sobrepor ao outro, então a gente se sente assim, perdido, né? Porque ao mesmo tempo tem uma irritação, uma necessidade ali de agir, de mudar, mas ao mesmo tempo uma vontade, um incômodo, na verdade, uma insatisfação por trás, e a gente não sente as coisas de uma maneira separada. Eu falo dos aspectos pontualmente, mas na verdade esse céu ele está acontecendo simultaneamente e a gente às vezes sente mais, sente menos, algumas tendências, dependendo também do nosso mapa natal.
da nossa fase de vida, do nosso contexto e do nosso nível de consciência e frequência. Então, tem muitas variáveis aqui, mas eu gosto de trazer o panorama geral e cada um vai se conectar e viver aquilo que tiver que viver. Então, ufa, é isso que eu tenho para essa semana. Eu sei que ficou bem profundo, né? Ficou muita informação, ficou um pouco mais longo também, porque eu senti. Na verdade, eu nunca preparo o que eu vou falar. Eu só ligo o play e olho para a tela aqui que eu tenho os aspectos da semana. Então, o que vem é sempre o que tem que vir. Claro que às vezes eu estou mais conectada, então vem mensagens mais profundas como hoje, às vezes eu talvez não esteja tanto, né, e acaba ficando uma previsão mais superficial, mas eu sei que a gente sempre recebe aquilo que a gente está pronto para receber e que a gente precisa naquela semana. Eu acho que nem sempre também tudo é sobre profundidade, porque a gente não daria conta. Lembra que a gente precisa dessas alterações e alternações, na verdade, nem sei se tem essa palavra, mas alternar mesmo, para não ficar sempre na mesma frequência, tá bom? Em relação à minha agenda astrológica 2025, que na verdade é meu guia astrológico, eu ainda não tenho data, infelizmente, para passar para vocês. A gráfica está imprimindo as agendas, deixando tudo pronto, né? E aí depois eu ainda vou enviar para a Amazon, então eu não tenho previsão, mas eu espero e acredito que até a outra semana, né? Até ali o dia 10 de novembro no máximo, eu já possa estar com as agendas prontas para apresentar elas para vocês e para o mundo. Mas eu vou avisando por aqui. Se você não está inscrito na lista de interesse, se inscreva aqui embaixo no link da descrição, porque eu vou avisar por lá e quem tiver também inscrito vai receber um desconto. Enfim, vale a pena se você tiver interesse no guia astrológico. Eu desejo para você uma excelente semana. Se você quiser responder para mim aqui embaixo, fala para mim como que é a sua relação com o invisível. De uma maneira geral, tá? Eu não gosto muito de chamar de Deus especificamente, eu não gosto de dar nome, mas com essa energia sutil, com o seu anjo, Jesus, seu eu superior, o que você quiser chamar. Mas como que é a sua relação com esse mundo invisível, com o lado metafísico da vida? Eu vou adorar saber onde você está, né? Qual a sua relação e o que você sente talvez que precisa mudar, melhorar, aprofundar. Vou amar saber a resposta de vocês. Um beijo no coração. Não esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever, enfim, trocar comigo de alguma forma por todas essas mensagens que eu trago e o tempo que eu disponibilizo para fazer isso. Eu fico feliz em poder contar com você. Até semana que vem. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.